Olá, tudo bom, pessoal? Este é mais um programa Liderança e Gestão. Como você já sabe, todas as quintas, 21h30, popularmente conhecido como 9h30 da noite. Nós estamos aqui, felizes na TV Barueri.live. O nosso programa, ele acontece nos estúdios da TV Barueri, que fica na cidade de Barueri mesmo, região metropolitana de São Paulo. E nós estamos muito, mas muito felizes porque hoje, daqui a pouco, vou apresentar para você uma convidada especial. É claro que eu falo que os meus convidados são todos especiais, mas a de hoje, pensa numa mulher poderosa. Daqui a pouco eu vou falar para você quem ela é e você vai poder acompanhar o nosso bate-papo. Gente, eu quero fazer aqui um pedido especialíssimo. Você sabe que o nosso programa, durante um ano, esteve todas as sextas, às 15h. Nós agora saímos desse horário. Nós estamos no novo dia e no novo horário. Não mais sexta-feira, não mais 15 horas. Todas as quintas, às 21h30. E você pode ir avisando para as pessoas que estão à sua volta. Inclusive, já fala aí, começou o programa Liderança e Gestão, vai avisando para seu colaborador, para o seu gestor, para o empreendedor que está com o comércio aí ao lado do seu. Fala também para os seus familiares, para sua tia, para sua sogra, para a sogra também. Fala para as pessoas que estão à sua volta, seus pares, que nós estamos com o programa Liderança e Gestão no ar. Você pode encontrar o programa Liderança e Gestão nas redes sociais, assim, lá no Instagram, @PG Liderança e Gestão. Tudo junto. Você tá vendo aí no seu vídeo, mas eu quero repetir para você, @PG Liderança e Gestão. Como nós não temos o C cedilha do liderança e nem o tio do gestão, fica assim, @PG Liderança e Gestão. Tudo junto. E você pode sugerir pauta, você pode puxar minha orelha, porque você é de casa e nós já temos essa interação. Você pode chegar e falar assim, mas não gostei. Um dia um amigo me ligou e me deu mais uma paulada, diz ele que foi uma paulada com carinho, né? Mas ele foi no fino trato, me falou algumas coisas que ele pontuou. Você pode interagir com a gente fazendo elogio, porque a gente, ser humano, gosta de ser elogiado. Não precisa bajular não, tá? Isso aí eu dispenso e devolvo para quem tem esse tipo de ação. Mas faz aí um elogio para a gente, diz o que nós precisamos fazer para melhorar e nós estamos abertos, nós estamos à disposição. E é por isso que nós o recebemos aqui para levar conteúdo relevante, não só para a sua vida pessoal, mas bem como aí a sua vida profissional, sua carreira, seus negócios. Nós estamos juntos e misturados, você já sabe como é que a coisa funciona. Quero mandar um abraço especial para o presidente desta casa, Jonatas Randall. Ele abre não só a porta do coração, mas também dessa casa, onde temos a oportunidade de semanalmente estar aí com você através do programa Liderança e Gestão. Nosso diretor executivo é o Anderson Santos. Meu brother, um abraço para você também. E não posso deixar também de enviar o meu abraço especial para o Aloysio Rocha, que é o nosso diretor técnico, ele que comanda a nossa meninada atrás das câmeras e também com a sua competência, ele tem trazido aqui não só som e imagem, mas tem nos dado assim consultoria daquilo que é melhor para que você tenha uma programação de altíssima qualidade. Beleza? Como falo aqui para os nossos amigos e amigas, nós vamos, sem mais delongas, apresentar a nossa entrevistada de hoje. Antes dessa apresentação, eu vou dizer para você o seguinte. Geralmente eu peço para você pegar aí um bloco de notas, seja de um outro aparelho que você tenha, ou quem sabe aquele famoso papel e caneta. Você vai anotar alguns conceitos, alguns ensinamentos que nós teremos a partir de então. Só que tem um detalhe. Nós vamos hoje, nesse programa, trabalhar sobre uma jornada de sucesso. Nós vamos falar a respeito do que aconteceu na vida da nossa convidada para ela ser o que ela é hoje e para ela fazer o que ela faz, o que ela realiza com as pessoas que estão à sua volta. Só que tem um detalhe.
não se iluda, não se iluda, porque quando nós trazemos sucesso para você, não significa que sucesso não teve sangue, suor, lágrima e esforço. Não caia nessa, tá bom? É muito comum nós encontrarmos nas redes sociais aquilo que a gente quer mostrar, mas nós temos as nossas mazelas e as nossas feridas. Quando as luzes se apagam, são as nossas lágrimas que empapam a fronha lá do nosso travesseiro. Então nós somos gente como você. E vamos apresentar aqui, nada mais nada menos que Flávia Salim. Seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar conosco aqui, Flávia. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui com vocês da TV Live Barueri, no programa Liderança e Gestão. Eu estou super feliz, gente, porque eu sou filha da Zona Oeste, né? Eu sou filha de Jandira, moro em Osasco e Barueri mora no coração de quem vive nesses dois pedaços, né? A Flávia está falando de cidades que acompanham aqui a linha do trem e compõem assim a nossa região metropolitana. Então, recapitulando, você mora em Osasco, você agora está em Barueri, neste momento aqui conosco, e você é nascida em Jandira, é isso? Jandirense. Que legal. Jandirense, gente. Eu sou essa pessoa aqui da Zona Oeste e sou uma pessoa que tem uma história longa aqui com tudo isso, com toda essa região que eu amo tanto. Ô Flávia, a gente aqui, eu costumo falar para os nossos convidados, nós começamos pelo início. Fala um pouquinho da Flávia, assim, criança, sabe aquelas coisas que falaram para você e as coisas que você lembra, que a gente fala assim, desde que eu me entendo por gente, fala um pouquinho dessa sua vivência ali em Jandira, dos seus primórdios. Olha, gente, é um desafio atrás do outro, mas eu vou ser bem rápida, mas vou contar alguns detalhes aqui para vocês. Eu sou filha de um pedreiro e de uma manicure. Sou nascida em Osasco, no Hospital das Damas, mas sempre fui de Jandira. Minha família é sempre muito humilde. Eu tive uma trajetória de muita dor, suor e lágrima. Trabalho desde os 13 anos de idade. E, assim, meu pai também era alcoólatra. Então, Moacir, era uma vida... Moisés, desculpa. Eu sempre chamo ele de Moacir, gente. Já reparou isso, né? Quem erra o meu nome me chama de Samuel. Moacir é raro, mas já me chamaram de Moacir também. Não tem importância, Flávia. Mas você já reparou que eu estou sempre errando teu nome, mas agora eu vou acertar. E aí, assim, para mim, a minha vida sempre foi baseada em muito trabalho, porque eu cuidava dos meus irmãos pequenos para minha mãe trabalhar. Meu pai tinha uma certa instabilidade e já com 12 anos de idade, a minha mãe me levava para trabalhar com ela no salão. Ela trabalhava num salão, ali na Heitor Penteado, no Sumaré. Minha mãe pegava o trem, a linha do trem inteira, descia na Lapa. Na Lapa, a gente pegava um ônibus que chamava Hospital das Clínicas, esse ônibus. Todo mundo aí vai saber o que eu estou falando, tá? E aí descia ali na Heitor Penteado e minha mãe trabalhava de terça a sábado nesse lugar. E aí aos sábados eu ia trabalhar lá, via aquelas mulheres lindas e bonitas. E essas mulheres, sempre que eu ia servir um cafezinho, varrer o cabelo do chão que os cabeleireiros cortavam, essas mulheres perguntavam, Flávia, você quer ser manicure igual sua mãe? E para mim, que era uma menina ali, eu sempre falava, olhava para elas, e aí eu falava assim, não, eu quero ser cliente, que nem você. Ou então eu quero ser dona do salão, igual a dona Selma. Uma criança que já tinha sonhos e aspirações, mas brincava também em casa ou era só aquela vida dura de cuidar dos irmãos, era só isso? Gente, eu sempre arrumava tempo para brincar, mesmo que fosse com os irmãos grudados. E era muito sapeca, muito moleca? Muito, ou era assim, a menininha bibelô da mamãe? Olha que palavra antiga, hein? É que eu tô de meia, senão eu ia mostrar todo o joelho ralado aqui para vocês, ó. Mas assim,
Olha, andava de carrinho de rolemã. E Andava de carrinho de rolemã. Para quem conhece Jandira, é um barranco atrás do outro. Hoje é subida, né? Asfaltada. Mas na minha época não tinha asfalto. A gente descia os barrancos de papelão. Você já fez isso alguma vez? Já fiz algumas vezes. Nossa! E não muito distante, porque eu tive que acompanhar as crianças também descendo barranco para ensinar, né? Porque a molecada de hoje é muito peixe dentro de aquário, né? Então, a gente fez isso aí num passado não muito distante. Isso é tudo de bom, gente. Então, assim, eu fui uma menina que eu tenho tios que são muito próximos da minha idade. E aí, assim, andava de bicicleta com eles. Na verdade, era uma Monarch que nós tínhamos. Nós tínhamos uma Monarch verde que ia passando de um para o outro. E a gente revezava essa Monarch. Vou te falar. A minha Monarch se chamava Tigrão. E ela tinha um banco comprido assim, que ainda dava para carregar meu irmão lá. Monarch e Tigrão. A minha também tinha garupa atrás. Por isso que eu te falo, que eu brincava com os irmãos, ou então ia eu e esses tios ali, revezando, um ia atrás de pé, na garupa de pé. Coisa que, assim, hoje, não sei se vê isso mais hoje. Ainda se vê pelas vilas aí, ainda vê isso. Aí brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de queimada. E na escola, você era inteligente, pouco inteligente, era esforçado? Como é que era a Flávia na escola? Gente, assim, duas Flávias. Uma Flávia dedicada, que gostava de estudar, mas, por outro lado, eu também era muito rebelde, muito brava. Porque eu tinha um pai, que, como eu disse, era alcoólatra e ele era muito violento. Sim. E aí, muitas vezes, meu pai rasgava meus cadernos, destruía meus materiais de escola, e eu chegava na escola sem cadernos, sem nada, às vezes. E ia muito revoltada. E, às vezes, as professoras vinham dar bronca porque eu chegava sem material. Sim. Até que um dia, eu quero frisar muito essa história, porque é uma história muito importante para você, professor, que estiver me ouvindo, porque eu acho que muitas crianças ainda vivem nesse cenário. Então, eu quero dizer para você que, assim, eu chegava na escola sem caderno, sem material, sem nada. E até que um dia, uma professora chegou para mim, ela se chamava Josefa, e ela chegou para mim e falou assim: Flávia, o que acontece? E eu já quis ser brava naquele momento. Devia ter uns 10 anos de idade, já quis ser brava. E aí ela falou: calma, eu quero só conversar com você. Quando eu expliquei para ela a minha realidade, que meu pai bebia, que meu pai queimava, rasgava os cadernos, jogava no tanque de água cheio d'água, e que eu ia para a escola, mas que daí não dava para comprar um caderno por semana, um caderno toda hora. E essa mulher simplesmente me deu um caderno, um estojo. Eu lembro que ela me deu pela primeira vez na vida. Eu tive um jogo de lápis de 24 cores. Nossa, que legal. Aquilo para mim era algo assim surreal. Estava no terceiro ano da escola, né? Sim. Ela te acolheu, né, Ela Flávia? me acolheu. E aí, quando ela me acolheu, eu deixei de ser uma criança CD, nota CD, para ser uma criança nota CB. Então, eu não era ao concurso, mas eu melhorei muito. Porque melhorei. teve uma oportunidade, Por né? quê? Porque uma pessoa viu em mim essa possibilidade. E os 2 melhores anos para mim de escola foram o 3º ano e o 4º ano, onde ela, quando foi me passar para outra professora, já explicou a minha realidade. E essa outra, Maria Luísa, fez a mesma coisa. Então, assim, elas me fizeram acreditar dentro de uma realidade que eu tinha, que era muito dura, que era muito amarga, que eu poderia ser diferente. E elas implantaram isso em mim. Legal. E aí, quando eu ia ver as clientes da minha mãe, quando eu ia trabalhar com a minha mãe, eu achava mesmo a realidade da minha mãe muito dura. Então, eu falava: não, eu não quero ser manicure. Eu quero chegar no salão de carro, eu quero fazer as unhas, eu quero que cuidem do meu cabelo. Era aquilo que eu queria. Sim. Ou então, eu quero ser dona do salão, como a dona Selma, que era uma mulher que eu achava impressionante. E aí você nessa sua fase de acompanhar sua mãe, você foi crescendo, teve a parte do ensino médio, você pensou lá no ensino médio em fazer uma faculdade, de quê? Você pensava em estudar para ser o quê, Flávia? Olha, meu sonho sempre foi fazer direito.
E logo que eu terminei o terceiro colegial, eu passei na faculdade de Direito, passei na PUC, isso em 1999. Ok. Só que eu não conseguia pagar. Porque hoje a PUC já é caro. Mas quando a gente está falando dessa época, fazer faculdade, não havia a oferta que há hoje de faculdades, né? Então, era muita escassez de faculdade, então o preço era muito alto. Então, eu entrei na faculdade, consegui fazer 6 meses, mas não consegui continuar pagando aquilo. Então, eu tive que parar, porque eu tinha que trabalhar. Nessa altura eu já não estava mais morando em casa, eu tinha que trabalhar, pagar aluguel, ajudar ainda a minha família, e aí era a opção que eu fui fazer. Eu só fui fazer uma faculdade mesmo, Moisés, com 24 anos. E aí você escolheu o quê nesse período? Eu não escolhi, na verdade. A faculdade que te escolheu? A faculdade que me escolheu. Porque eu gostaria de fazer direito, mas eu me tornei vendedora de carro nesse meio do caminho. E aí, vendedor de carro, hoje em dia, já trabalha bastante. Mas, nessa época, trabalhava-se muito, porque não tinha uma legislação muito clara para sábado, domingo, feriado. Então, trabalhava-se muito. E eu comecei a ganhar bem, comecei a conquistar as minhas coisas, e a faculdade era um desejo que ia ficando para frente. E aí eu pensei, se eu fosse fazer direito, eu teria que me dedicar muito para estudar. Muitas horas de leitura. Muitas horas de leitura. E eu não tinha essas horas mesmo. Sim. E aí eu fiz administração, que era o que dava na ocasião. Mas Ok. com 24 anos, que foi quando eu já tinha aí nessa época eu já tinha carro, já tinha um apartamento e já podia pagar com tranquilidade. Mas nessa tua história, quando você sai de Jandira, né? Mas exatamente assim, como é que você sai de casa e por que você sai de casa? Olha, quando eu tinha 16 anos, era um terror a situação na minha casa. Era muito, muito complicada. Meu pai bebia muito, meu pai vivia alcoolizado e era muito agressivo. Nessa época, eu trabalhava num hospital em Cotia, chamado Associação Hospital de Cotia, o Odair Pedroso. Ainda tem esse hospital lá. E eu já trabalhava lá, saía de casa às 5 da manhã, todo dia, trabalhava nesse lugar. E aí, um dia eu estava passando ali na Raposo e vi uma construção muito grande. Era uma concessionária Fiat, chamada Etrusca, que hoje não tem mais, mas na época eu falei, gente, eu vou trabalhar naquele lugar. Eu sempre fui muito assim, tá? E determinada. Muito. E aí eu estava com 15 anos. E aí eu fui nesse lugar, pedi um trabalho. Quando eu comecei a pedir, levava meu currículo, mas eles falavam, você não tem experiência. E eu falava, não tenho, mas eu quero ter experiência nisso, porque no hospital eu era escriturária. Escriturária num hospital é alguém que é um administrativo. Isso. Faz apontamento. E aí eu fui muito persistente com o gerente de RH na época, até que um dia eu entrei na frente do carro dele quando ele estava indo embora. Eu não tinha conseguido chegar nele ainda, os porteiros não deixavam. Sim. E aí até que um dia eu entrei na frente do carro dele, na hora que ele estava indo embora, porque eu saía do hospital às 3 da tarde. Sim. Então, todo dia que eu saía do hospital, eu ia lá para tentar entregar meu currículo. Nesse dia, eu entrei na frente do carro dele e falei assim, olha, estou tentando fazer uma entrevista com você há tanto tempo e não consigo. Eu acho que ele gostou disso, ele chamava César. E aí, o seu César virou e falou assim, tá bom, vou te contratar como recepcionista. Já que essa maluca pulou na frente do meu carro aqui, eu vou chamá-la para trabalhar comigo. E eu virei recepcionista de assistência técnica. Uma recepcionista. Fazendo agendamento da galera que vai levar o carro lá. Que vai levar o carro para arrumar. Que vai levar o carro para arrumar. Só que eu adorava vendas. Eu queria ir para vendas de todo jeito. E aí, acabava meu horário na assistência técnica, eu não ia embora. Não era muito bom ir para minha casa mesmo. Então, eu ficava na concessionária até mais ou menos umas 6h30, até o horário de ir para a escola à noite. Ok. Porque daí eu ainda estudava o colegial à noite. E aí, Moisés,
Moacir, tá Não, eu vendo? sou o Moisés. Você é o Moisés? É. Não é o Moacir? O Moacir eu não sei para onde foi, não, mas pode Ele continuar. tem um irmão gêmeo. Essa Eu Flávia sabia. Lima. Ô, gente, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Nós vamos dar um break para beber uma água, porque... não, esse é o momento do break mesmo e você já sabe disso. Eu vou continuar conversando aqui com a Flávia Salim, que acha que tá conversando com o Moacir, mas é o Moisés. Isso é uma brincadeira nossa, tá? Você vai assistir essa entrevista até o final e vai entender. Mas eu quero fazer um pedido para você. Se você quer viver de forma elegante, assim como esse apresentador, você precisa contratar os serviços do Romeu Camilo. Romeu Camilo tem o seu ateliê aqui em Alphaville, na Alameda Araguaia 931A. Alameda Araguaia 931A. E eu vou falar uma coisa para você, ele não atende só as estrelas, não. Ele pode atender pessoas como você e eu. Claro que nós temos o nosso brilho também, né? E é por isso que ele está aguardando por você. Na rede social você encontra assim, ó, lá no Instagram, @o_Romeu_Camilo. Alameda Araguaia 931. Eu vou para um rápido intervalo aqui com a Flávia Salim e nós voltamos depois do intervalo, já, não sai daí, tá? Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Que bom que você continua conosco, o programa Liderança e Gestão. Não se esqueça que agora é toda quinta, às 9h30 da noite, aqui na TV Barueri.live. E eu quero fazer um pedido especial para você aí, ó. Se você é uma pessoa que perdeu o nosso programa, ele está gravado lá no YouTube. Você pode procurar no YouTube, canal ou TV Barueri.live. E eu espero que você se inscreva, porque aí você dá uma moralzinha pra gente, ó, valeu? Nós estamos chegando a 12 mil pessoas inscritas, porque a nossa TV é bebê. Nós estamos aí um pouco mais de 2 anos no ar, e nós estamos assim com um fluxo orgânico bem natural, mas crescente, porque você tem participado conosco. Você clica lá na TV Barueri.live e vai abrir a nossa TV. Você vai perceber que na parte superior nós temos algumas abas. Ali vai ter uma aba escrita assim, ó, playlist. Você clica na playlist e você vai encontrar não só o programa Liderança e Gestão, mas você também encontrará os outros programas da nossa grade. Beleza? Você terá a oportunidade de ter o conteúdo da temporada 22 e você também terá a oportunidade de, na temporada 23, ver os conteúdos que foram apresentados pelos nossos convidados e convidadas. E eu quero que você faça parte dessa família, por isso que você vai ali encontrar o conteúdo que você achar necessário para a sua vida, para os seus negócios. Quero mandar um abraço especial para uma amiga que eu chamo ela de amiga, mas ela não me dá muita moral não, porque eu acho que essa pessoa é uma baita de uma profissional, eu fico babando pelas coisas que ela faz, mas eu até queria que ela fizesse também para mim, mas ela não me dá muita moral não, mas ó, para quem é esse beijo? Para Darlene Pereira. Darlene Pereira, ela tem
uma empresa que se chama Formiga. Ela trabalha fazendo o agendamento de pessoas importantes. Talvez um dia eu trabalhe com Darlene Pereira da Formiga. Mas, querida, quero mandar um abraço especial para você. E fico feliz por saber as coisas que você tem feito e do jeito que você tem feito. Que o seu profissionalismo, Darlene, possa acompanhar você e que seja uma bênção na vida das pessoas que também você tem trabalhado. Valeu? Quero também mandar um abraço especial para Kátia. A Kátia, ela é a responsável pela loja da Probel. A Probel, que você já conhece, é a Probel Loja de Colchões. Na Alameda Araguaia 931, você pode encontrar ali a Kátia com a sua equipe. E é por isso que nós estamos mandando um beijo para você, Kátia. Para que você e a sua equipe estejam aí felizes, atendendo com competência e carinho as pessoas que vão até vocês. Kátia da Probel em Alphaville, Alameda Araguaia 931. Vamos continuar aqui nossa conversa com a Flávia. Flávia, nós estávamos falando que você não quis continuar em Jandira porque você tinha um propósito. Você saiu de Jandira e a gente quer entender o porquê você deixou a sua família, aquela sua vida de criança e adolescente que sofria com algumas coisas que aconteciam dentro da sua casa. E aí você estava contando pra gente que você chegou lá na concessionária. Eu sofria de violência doméstica mesmo, né? É até importante falar disso, porque muito as mães sofrem com violência doméstica, mas os filhos também. Então, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo uma vida independente, eu ajudava na minha casa e tudo. Comecei a trabalhar desde os 13, mas essa época eu já estava com uns 16 anos. E aí meus pais me emanciparam para que eu pudesse fazer um curso para tirar uma SUSEP. A SUSEP é uma carteirinha para fazer seguro de automóveis, Sim. né? Que como eu já estava na concessionária, eu vi isso como uma possibilidade de ir para a área de vendas lá. Ok. E isso, quando eles me entregaram essa emancipação, eu tenho que dizer para você que foi algo que eu realmente... Foi uma carta de alforria para mim. Sim. E eu falei, gente, eu já ganho um dinheiro. E eu acho que eu posso ir morar fora. Eu posso sair dessa casa. Foi o que eu pensei. E eu fui morar num pensionato. E fui morar numa pensão com outras meninas e tudo. E trabalhava na concessionária, morava na pensão, mas visitava ainda a minha família aos domingos, porque eu trabalhava de sábado. Certo. E na concessionária, quando eu estava trabalhando lá na recepção da assistência técnica, o que eu fiz? Eu queria ser vendedora, como eu estava falando para você. Exato. Então, eu saía do meu horário de trabalho e ficava flertando ali na loja, que era o ambiente mais bonito da concessionária. Até que um dia eu consegui um cliente, que era um japonesinho, que tinha sido, isso vale a pena falar, tá, gente? Porque ele tinha sido julgado, eu acho que é isso. Ele foi julgado. Ele foi julgado. Houve um pré-julgamento. Isso, pré-julgaram ele. Por quê? Porque ele estava todo mais sujinho, porque eu acho que ele tinha trabalhado. E aí ele estava com uma camisa, lembro até hoje, uma camisa, uma caneta, uns papeizinhos dentro do bolso, um sapatinho, uma calça, assim, um japonesinho. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou assim... Com expressão simples, né? Uma expressão super simples. E aí ele falou que ele queria comprar uma Fiorino. E eu mostrei o carro para ele, ele tirou uma trena. Sabe o que é uma trena? Sim. Né? Ele estava medindo, ele foi medir. E foi medir o carro. Começou a medir. Daí ele falou, eu quero comprar. E aí eu ia chamar o vendedor. Só que eu já era uma pessoa muito esperta. Não posso negar isso, gente. Ele falou, eu falei assim, você quer comprar uma? Ele falou, quero comprar 18. Nenhum vendedor deu bola pra ele. Ninguém deu bola pra ele. Eu quase prendi ele dentro da Fiorino. Quase prendi ele lá. Você fica aí. E aí eu falava assim pra ele, olha, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Que eu vou vender pro senhor. Mas se alguém vier perguntar, o senhor fala que é meu cliente. Ok. E aí, olha, Essa veja... sua
expertise de vendedora, já segurou o japonesinho Porque eu já ali. vendia acessório, vendia protetor de cárter, tapete lá na assistência técnica. Sim, sim. Então, eu já estava treinando vendas na minha vida, né? Vamos dizer assim. Treinando não, viu? Porque eu já vendia Avon desde pequenininha, Ah, para legal. ajudar a minha mãe. Mas aí, daqui a pouco eu ia deixar o japonesinho lá, voltei para trás e falei, não. Você vem comigo. Levei ele comigo para a sala do diretor, que era o dono da concessionária. A secretária chegou e falou para mim, o que você quer, Flávia? Porque eu era muito insistente, gente. E aí eu falei, eu quero conversar com o seu Mário. O dono da concessionária. O que você quer conversar com o seu Mário? Não, só eu posso falar com ele. E esse senhor está comigo, ninguém fala com ele, tá? Fui proibindo as pessoas de E se falar. eu não falar com o seu Mário, eu pulo na frente do carro dele, eu e o japonesinho. Aí o seu Mário me atendeu e eu falei, olha, eu tenho um cliente que quer comprar 18 fiorinos. E aí o seu Mário ficou, como assim, Flávia? Eu falei assim, mas ele só vai comprar comigo. Enfim, resumo da ópera dessa história. Ele foi falar com o japonês se chamava Kanji. Seu Kanji comprou os 18 carros comigo e me tornei vendedora aos 16 anos. E eu me tornei vendedora de carro. Ok. E daí você, na vida profissional, descobriu que aquilo era o seu ramo. Vender, eu comecei a vender e aquilo dava um bom dinheiro, gente. Era um bom dinheiro mesmo, ainda mais para uma menina da periferia. E aí eu comecei a ter uma vida muito bacana. Com 18 anos eu consegui comprar uma kitnet, era um apartamento pequeno, mas eu consegui comprar. Eu comprei um carro e ajudava ainda a minha família em alguns momentos. E fiquei na área de vendas, posso te dizer que uns 15 anos vendendo carro em concessionária. E dali você foi fazer mais o quê? Depois da concessionária, qual foram as... Eu fiquei 15 anos em concessionária. Quando eu estava com 24 anos, eu tive uma perda. 24 anos, eu tive uma perda irreparável na minha família, perdi meu irmão e minha irmã. E aí eu entendi naquele momento que eu queria curtir um pouco mais a vida, porque para mim a vida era muito trabalho e eu amava o que eu fazia, mas eu queria curtir um pouco mais a vida. Entendi. Aí eu resolvi mudar minha trajetória e fui buscar um trabalho porque eu pudesse trabalhar de segunda a sexta e fui trabalhar numa multinacional vendendo seguro de vida. Numa multinacional chamada MetLife. Trabalhei lá muitos anos e ali a minha vida foi para lá de perfeita. Eu comecei ganhando muito pouco, mas a minha vida foi progredindo. Você aí já está na fase adulta e eu quero saber de uma coisa. Lembra daquela menina que ia para o salão com a mãe e queria ser madame, chegar de carro lá no salão? Você conseguiu chegar ou nunca mais voltou ao salão e você faz o seu próprio cabelo? Eu tô perguntando isso, eu tô dando essa cutucada porque eu sei que tem uns lances aí. Conta pra gente. Ele sabe. Eu sei que tem umas coisas aí. Nesse meio tempo, né, enquanto eu estava na MetLife, eu casei, conheci meu marido lá. E aí a gente casou quando estava assim, numa fase que eu trabalhava muito, viajava muito. Você não quer mandar um beijo pro marido, não? É melhor mandar um beijo, lindo. sabe por quê? Porque, para não complicar, falou de todo mundo, mas não falou de mim. Já manda um beijo para as crianças também. Meu marido, Sérgio, meus filhos, Matheus e Felipe. E aí eu estava com as crianças, mas eu viajava muito a trabalho. E aí chegou uma hora que a gente decidiu que eu iria pedir para sair. Aí eu fui montar um negócio. Sim. E eu fui atrás do que eu tinha sonhado. Imagina qual foi o negócio que eu montei. Nem imagino. Um salão de beleza. Ah, sim. Então, ou seja, tive um salão de beleza ali no Parque Continental, um salão grande, bacana, chamado Vaela. Vaela? Chamava Ela. Ah, ela. E trabalhei ali alguns anos depois, assim, não era bem o sonho, porque também precisa de muita expertise, também precisa de muita dedicação. Você trabalhava com a sua própria equipe lá? Tinha uma equipe gigante lá, tinha uma equipe de 32 profissionais. Nossa, era um salãozão. Era um salãozão. Mas eu consegui ter o salão que a minha mãe trabalhava,
que a dona Selma era Uhum. dona, mas hoje eu sou mais realizada, porque eu sou a pessoa que frequenta o salão, que chega de carro no salão. Aham. Hoje, por exemplo, quem cuidou do meu cabelo foi a Sheila, que é Uhum. uma cabeleireira também maravilhosa, que também trabalhou no salão comigo. Uhum. Que legal. E hoje tem o próprio negócio dela, se tornou uma empreendedora. Que bacana. E do salão, Flávia, o que exatamente você está fazendo hoje? Vamos fazer um salto aqui, assim, ó, da época do salão para hoje. O que você hoje faz exatamente? Na fase do salão, quando eu resolvi que não queria mais o salão, foi porque eu passei por um processo de coach, porque eu não estava me acertando no salão, trabalhava demais. E aí eu fiz um processo de coach. Nessa fase do processo de coach, eu fiz o quê? Eu decidi ali, depois de uma varredura, depois de muitas sessões de coach, que eu queria me formar em coach, que eu queria ajudar outras pessoas a entender o que elas queriam profissionalmente. Ok. E foi o que eu fiz. Fechei o salão não, vendi o salão, Ok. está aberto até hoje com o nome de Loft, e vendi o salão, e dali eu fui estudar, e me tornei coach e mentora de empreendedores. Tá. E o que é exatamente... sabia que hoje as pessoas ainda têm dificuldade em entender o que vem a ser um coach? O que você faz exatamente com isso, com essa sua formação? Bom, um coach é a pessoa que vai trabalhar com um outro indivíduo para, de uma forma muito simples, tirar ele do estado atual, de repente uma situação profissional, pessoal, seja o que for, que não está te deixando feliz, que não está a seu contento, para te levar para um estado desejado. E nesse meio do caminho a gente vai trabalhar muitos planos de negócios, muitas estratégias dentro dos seus pontos fortes. Identificar o que é importante para essa pessoa. E para mim foi algo que me realizou enquanto pessoa. E dentro do coach, no atendimento, eu sei também que você cria um movimento para impulsionar uma classe de pessoas. Que movimento é esse? Quem que você tem trabalhado? O que você está fazendo nesse movimento? Fala pra gente. Durante um período de 2 anos, eu só fiz coach. E eu tinha atendimento pessoal. Atendimento pessoal, atendimento pessoas físicas. Depois eu fui fazer palestra e atendimentos em grupo. Nesse meio do caminho, as pessoas falavam que eu tinha que trabalhar, mentorar mais mulheres, né? Para que as mulheres obtivessem o resultado, o sucesso que eu tenho. E aí eu ficava assim, não, só mulher não, eu quero trabalhar com todo mundo, só mulher não. Eu tinha uma certa restrição, vou ser muito sincera, porque eu tive alguns problemas de competitividade feminina, mesmo no salão, sabe? E aí, aos poucos, isso foi acontecendo cada vez mais. Eu fui tendo mais clientes no âmbito da mulher. Sim. E aí eu falei, tá, eu vou criar, então, um movimento chamado Movimento Inspira Mulheres. E aí eu comecei a falar, vou trazer voz para a mulher, através do Movimento Inspira Mulheres. Tá. Foi assim que começou. Mas esse movimento, ele é um movimento ativista, feminista, ou é um movimento de preparação para a mulher ser cada vez mais independente, acolhedor? É um movimento acolhedor, ou você defende uma bandeira, por exemplo, assim, os homens não prestam, agora é a nossa vez? Como é que é esse movimento? Não é um movimento feminista, é um movimento de empoderamento feminino, mas baseado muito nos valores da família e da questão da mulher como indivíduo, de encontrá-las, de se encontrar como um ser, tá? Então, hoje o que eu faço hoje, começou através de lives, trazendo pessoas simples, para mostrar que pessoas simples inspiravam pessoas, sim. Porque é isso que eu acredito. Adoro olhar para pessoas da comunidade, pessoas simples que inspiram. Eu tive 2 avós que me inspiravam muito, minha mãe me inspirava muito. Eu olhava para essas mulheres da vida real e me sentia muito inspirada. Eu pude ter olhado para as mulheres ricas e tal, mas essas que lutavam, eu via
o diferencial delas. Entendi. E aí, através disso, durante um tempo, eu fiz alguns encontros grandes de empoderamento feminino, de inteligência emocional para mulheres. E esse ano, é muito neném também, o meu projeto, do Movimento Inspira Mulheres, nasceu o Clube Movimento. Ah, peraí, só um pouquinho. Então, o nome do movimento se chama Movimento Inspira Mulheres. Movimento Inspira Mulheres. Isso. Tá. Então, vamos por partes. No Movimento Inspira Mulheres, o que você faz exatamente com essa mulherada? Espera aí só um pouquinho. Oi. Aqui ela não sabe, mas a gente tem o nosso momento João Kleber. Eu corto o entrevistado, vou para o intervalo que é rapidinho e voltamos para que a Flávia Salim explique e dê oportunidade para você, mulher, fazer parte do Movimento Inspira Mulheres. Nós voltamos já já depois do intervalo. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Que bom que você continua conosco na tvbarueri.live. Nós estamos aqui todas as quintas, às 9h30 da noite. Eu quero falar para você, nesse momento, de um parceiraço que nós temos, que é a Medex Brasil. Se você já teve a necessidade de importar produtos, medicamentos, seja para você ou para algum familiar, e talvez você tenha passado por algum transtorno, a Medex Brasil, desde 2013, tem essa especialização de tratar com carinho, não só você, mas os membros da sua família. Trabalhando dentro da legislação brasileira, tem tudo dentro dos conformes, ela pode trazer medicamentos que você só encontra nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. Você encontra na Medex Brasil uma equipe competente que está disposta e pronta para atender você. Nas redes sociais você pode encontrar www.medexbrasil.com.br ou o Instagram, @medexbrasil. Entre em contato com eles e não deixe de receber o medicamento que está lá fora, em outro país, mas tão necessário e vital para a sua saúde. Vamos continuar aqui conversando com Flávia Salim, que estava nos falando do Movimento Inspira Mulheres. O Movimento Inspira Mulheres, ele é um movimento criado pela Flávia para potencializar, empoderar e criar processos para que a mulher se sinta segura naquilo que ela está fazendo. É isso, Flávia? Falei direitinho? Nossa, falou super bem. Vou te contratar para fazer propaganda do movimento. E eu faço com alegria. E detalhe, o cachê é pagável. Tô brincando. Ah, e aí ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Flávia, me fala de algumas coisas que vocês estão fazendo lá dentro do movimento Inspira Mulheres. Algumas dinâmicas que você tem trabalhado para criar nelas essa segurança, aumentar o conhecimento delas em relação a negócios. Fala um pouquinho do que está acontecendo ali. Bom, o movimento tem encontros grandes que eu faço 2 vezes por ano,
E desses encontros, sabia que a Darlene, que você comentou, foi no primeiro encontro e transformou a vida dela? Ela costuma dizer que ela era uma lagarta que saiu do casulo e se transformou numa borboleta. Que bênção, se transformou numa empreendedora. Começou a acreditar mais nela, começou a acreditar mais em si. Ela é uma dessas pessoas. Então, esse é o poder do movimento Inspira Mulheres, de trazer histórias inspiradoras para inspirar outras mulheres a se transformarem. Porque eu vou falar para você, eu acho que homens são poderosos, mas mulheres são uma potência. Com certeza. Sabe? E aí, assim, do movimento já saiu. Esse é o primeiro livro, eu quero mostrar para vocês. Mostra com todo carinho. Câmera. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro livro do movimento, foi escrito por 13 mulheres. Quando eu terminei de escrever meu primeiro livro, eu pensei, se eu pude, eu sempre penso assim, sabe? Se eu pude, apesar de todo o meu histórico, outras pessoas podem. E aí aqui tem 13 histórias inspiradoras de mulheres. E esse livro já tem virado e transformado muitas vidas. Está saindo o segundo já. Que beleza. Ô, Flávia, escrever é muito bom, né? Ô, Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você também apresenta programas, além de você ter feito lives, faz palestras. Você apresenta um programa também. Como é que é esse programa seu? O que você leva ali? Eu tenho um podcast também do Movimento Inspira Mulheres, também com essa ideia de levar informação, empoderamento, inspiração para as mulheres às segundas-feiras na Rádio Nova Difusora FM às 15 horas. Ó, já fiz um merchan. Não, mas por que eu estou falando isso? Por favor. O programa ali acontece? O programa é o podcast do Movimento Inspira Mulheres, todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, na Rádio Nova Difusora. E por que eu falo que ele é para levar informação, inspiração e empoderamento para mulheres? Porque eu recebo homens e mulheres, porque somos juntos todos nós mais fortes. Legal. Porque assim, eu acredito que homens como você, como meu marido e como muitos também querem ver mulheres mais empoderadas, mulheres fazendo o protagonismo da sua história. Legal. E lá no programa você recebe as meninas do movimento ou você recebe os mais variados profissionais? Você falou que recebe os homens lá também. Com que objetivo você tem recebido essas pessoas lá? Só para contar suas histórias? Não, para contar a história, mas também para levar conteúdo de relevância. Porque como eu tenho o Clube Movimento é o quê? Um clube de network para mulheres. Que todo mês a gente tem um encontro, na última terça-feira do mês é um encontro presencial e todas as terças-feiras são encontros online de rodada de negócio e também de conteúdo. E no podcast, por que os homens são convidados e são bem-vindos também? Por quê? Porque você trabalha com liderança, por exemplo. Você pode trazer uma informação, um conteúdo para as minhas ouvintes, para os meus ouvintes, que pode transformar a vida dessas pessoas. Eu sempre acredito que um pouquinho do que eu estou falando aqui, ou um pouquinho do que você possa falar, sempre pode trazer uma nova conexão neural, pode mudar uma mentalidade. E me diga uma coisa, você mencionou aqui como um case a história, assim, a transformação da Darlene. Você teria, assim, uma outra personalidade, uma outra mulher que você pudesse lembrar da história? Talvez uma mulher do livro que você lembra da história, que você pudesse mencionar aqui pra gente? Aqui no livro tem várias, mas eu quero falar, inclusive, da editora desse livro, que esse foi o primeiro livro que a editora dela escreveu e já está indo para o segundo. Mulheres Inspiram Mulheres. Mulheres Inspiram Mulheres, que agora, em novembro, a gente lança o segundo livro com 15 coautoras, porque a Bianca também estava adormecida enquanto editora. E a partir do meu livro e depois desse, ela montou a editora dela. E hoje ela
faz livros para quem quiser. Ah, Então, assim, legal. são inúmeras histórias, de verdade. Eu sou muito orgulhosa disso. E no Clube Movimento, eu quero te contar um fato, tá? Conta pra gente. Nós temos março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses de Clube Movimento. Aham. Um clube de mulheres para fazer network, para fazer negócios das mais variadas profissões, das mais variadas, desde cozinheira, advogada, dermatologista. Ok. Fala um número que você acha que em 6 meses nós todas ali do clube fizemos de negócios. Nossa, eu não tenho nem como arriscar. Eu quero que você arrisque. Você quer? Vou jogar assim, 500 mulheres. Não são número de sócias, não são número de pessoas que estão ali. Estou falando de dinheiro que dinheiro? nós fizemos de negócios. Nossa, já chegou a casa dos 6 dígitos? Nós estamos em R$500 mil. Já chegou em 50%, hein? Menina, Até dezembro a gente chega. que bênção, que legal, hein? Só mulheres fazendo mulheres. negócios. Entre mulheres, nós conseguimos fazer R$500 mil até agora. É por isso que eu falo, gente, esse negócio de vamos empoderar as mulheres. Eu acho que o nosso país tem que aprender a respeitar as mulheres, mas o lugar delas sempre existiu e nós que apertamos, sufocamos e encurralamos. Elas sempre existiram e sempre existiram com essa potência que elas são. Eu sempre achei isso. E essa conversa agora do empodera a mulher, vamos empoderar. Não, é o seguinte, elas já estão empoderadas. O que está acontecendo é que com um movimento como o seu, Flávia, Inspira Mulheres, muitas estão se organizando para trazer potencialidade naquilo que ela já fazia, naquilo que ela sabe fazer. Exatamente. Então, por exemplo, se a mulher faz cocada lá, homem também pode fazer cocada, mas se a mulher fazia cocada na vizinhança só para a sua rua, ela hoje pode fazer para o bairro inteiro, ela pode fazer para o município dela, não é verdade? Pode vender cocada para fora do país. E olha quantos amiguinhos, quando a gente vai lá para fora, fala assim, traz paçoca pra gente, se tiver cocada, traz também. Eu usei esse exemplo aqui que me veio à mente. Mas, ó, as mulheres hoje, elas estão sendo preparadas, não é isso, Flávia? Para expandir seus negócios, assim como está acontecendo no movimento Inspira Mulheres. E eu acho que esse, assim, na minha visão, tá, é o empoderamento certo. Onde a mulher se identifica com o que ela gosta de fazer, ela entende quem ela é, ela olha para as potencialidades dela, ela se enxerga. Quando ela se enxerga, independente dela fazer paçoca, cocada ou tirar alguém da prisão como advogada, ela tem o poder dela muito claro para ela e ela se torna uma empreendedora. Dentro do Clube Movimento, a gente traz esse empoderamento dessa forma, trazendo inteligência emocional, autoconhecimento e ferramentas de gestão para a empreendedora. Maravilha. Gente, nosso papo está muito gostoso, mas está bom demais. Eu vou pedir para a Flávia, o nosso tempo está terminando e passa muito rápido. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Como é que nós encontramos o trabalho que você tem realizado com as mulheres? Você já falou da Nova Difusora, né? Rádio Nova Difusora. Qual é o número da FM lá? 79.9 FM. Ok. Rádio Nova Difusora, 79.9. Todas as segundas, 3 da tarde. Acertei? Perfeitinho. Tá indo bem. E como é que a gente pode encontrar o movimento, falar com você, falar com a sua equipe? Quais são as redes sociais? Quais são os caminhos? Bom, eu vou começar pela minha rede social, @FláviaSalim_. A minha página fala um pouco desses encontros, fala também de dicas de empreendedorismo e inteligência emocional. E aí tem a página no Instagram também, @Movimento Inspira Mulheres, e o nosso YouTube, o YouTube Movimento Inspira Mulheres, onde vocês também vão poder encontrar lá todas as entrevistas do podcast do Movimento Inspira Mulheres, que foram transmitidas pela Rádio Nova Difusora. Logo mais, olha quem está lá. Opa! E a gente vai com alegria. Você já mencionou aqui quais são os caminhos para encontrar
esse movimento tão brilhante que tem assim trazido oportunidade para muitas mulheres. Esse é só um trabalho local ou nós podemos convidar as mulheres de São Paulo, as mulheres do Brasil para fazer parte desse movimento? Todas as mulheres de São Paulo estão super convidadas. Nós já estamos expandindo para Vitória, nós também estamos expandindo no Rio de Janeiro de forma muito engatinhando ainda nessas cidades, nesses outros estados, mas aqui em São Paulo já temos, inclusive, em outras capitais que não só São Paulo, capital. Que legal, hein? Então, atenção, vocês mulheres que acompanham o programa Liderança e Gestão, eu vou causar aqui uma surpresa, eu vou promover uma surpresa para a Flávia, que é o seguinte, não só as mulheres de São Paulo, como de outras cidades no Brasil, podem fazer parte do movimento Inspira Mulheres. Mas você que está em outro continente, por exemplo, de fala portuguesa, nós estamos expandindo, hein, Flávia? Olha só, você que está em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, você que está em Portugal, você pode fazer parte do movimento Inspira Mulheres, que foi uma criação de uma paulista de Jandira para trazer movimento, preparo, treinamento para as mulheres que querem fazer a sua própria transformação e a transformação de quem está ao seu entorno, à sua volta. Flávia, nós aqui finalizamos com um pensamento, uma frase, uma ideia. O que te motiva? O que te faz, Flávia, levantar todos os dias e acreditar que hoje vai ser melhor que ontem? Pode ser um verso da Bíblia, um pensamento, uma frase, uma ideia do último livro que você leu. Você olha para a sua câmera e fala assim, esse seu pensamento nesse nosso encerramento aqui. Para mim, assim, primeiro é a fé que eu tenho em Deus, acima de tudo. Eu sempre falo que eu acordo e tenho um pensamento de que Deus me faça mais próxima de ser sua filha, que eu possa olhar mais com os teus olhos, sentir mais com o teu coração, ser menos ego e mais ação. E aí, assim, entender o meu propósito nessa vida. E cada dia que eu tenho mais consciência do meu propósito, mais o sucesso sorri para mim. Mas o sucesso só sorri para mim quando eu tenho atitude, ação e congruência com quem eu sou, com o que eu falo e com o que eu faço. Que legal, Flávia. Muito bom. Flávia, eu quero agradecer de coração a sua presença de estar conosco aqui no programa Liderança e Gestão. Pode ter certeza que nós vamos nos encontrar em outros momentos, mas muito obrigado por separar um tempo do seu dia para estar conosco aqui no programa Liderança e Gestão. Flávia, obrigada. Para mim foi uma honra, estou muito feliz de estar aqui com você. Olha, esses programas têm um defeito, né? Que eles passam rápido, mas foi incrível. Eu que agradeço muito. Eu que agradeço. Papo gostoso. Gente, nós estamos encerrando mais um programa Liderança e Gestão. E eu quero dizer para você, baseado naquilo que nós conversamos aqui com a Flávia, sua vida pode ser diferente, você pode transformar a si mesmo e o mundo que está aí à sua volta. Não precisa ir muito longe, não. Pode ser na sua casa, na sua vizinhança, no seu condomínio. Você pode transformar a vida no seu local de trabalho. É só nós nos propusermos a ser pessoas que querem chegar lá, pessoas que querem fazer essa diferença. Você já sabe, me despeço de você dizendo, seja feliz e tenha resultados satisfatórios. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau.